E aí, galerinha, bem-vinda, né? Mais uma aula aí de recursos naturais e energias renováveis. Nas aulas passadas aí o professor Osmar, né, fez um grande panorama aí das matrizes energéticas, da sua situação estratégica e como ela vai se posicionar aí no globo, ou nas estratégias no Brasil, né? Um documento extenso aí que ele acabou explorando. Agora restam aí dois temas gerais aí de abordagem na nossa disciplina, né, que são as tendências em energias renováveis, né, as tendências energéticas aí que a gente vai trazer algumas novidades, algumas alternativas que estão surgindo e especificamente o que a gente colocou como grande objetivo da disciplina, que é tornar vocês capazes aí de realizar um diagnóstico energético, né, uma auditoria energética rural. Ok? A gente foca na energia rurética, no diagnóstico energético rural, por quê? Porque ninguém mais do que o agrônomo vai poder atuar nesse campo, né? Dificilmente o engenheiro elétrico vai atuar nessas auditorias em propriedades rurais. Eles vão ficar mais no setor predial, na indústria, no, em prédios públicos e assim por diante. Quando a gente se refere a propriedades rurais, isso vai acabar, né, caindo enquanto atribuição, enquanto possibilidade, enquanto um portfólio profissional para o engenheiro agrônomo. Então, tem a importância aí de se desenvolver. O diagnóstico energético é um negócio muito abrangente. Então, também eu tentei desenvolver uma estratégia aqui para a gente conseguir realizar esse estudo, vocês conseguirem ter um material publicável aí em eventos, né, com uma característica bacana para o currículo de vocês, mas ao mesmo tempo dominar aí as habilidades necessárias aí para entender como isso vai funcionar. Beleza, gente? Então a gente vai dividir na parte teórica, eu vou apresentar tudo, mas a gente vai dividir a parte prática em duas etapas. Primeiro a gente vai fazer um treinamento, vocês vão realizar um diagnóstico da casa de vocês, e depois que tirar todas as dúvidas, aparas aí que a gente vai para a parte prática, onde vocês se organizam em grupos para realizar o diagnóstico, a auditoria energética de uma propriedade. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, o que é, né? O que é uma auditoria energética? Né? É uma inspeção e análise dos fluxos de energia de uma instalação. Fluxo de energia no sentido global, né? Então, a gente, quando faz uma auditoria energética, a gente não se restringe à eletricidade. A gente está falando em todas as modalidades de energia. Em um balanço energético favorável é quando sai mais energia do que é necessária para se produzir, né? Então, entra menos energia, sai mais energia. Se tratando especificamente e sinceramente do que é na prática da profissão, é energia elétrica, ok? Porque é o que cai no bolso do cara e que ele sente, né? Energia elétrica ou energia de calefação, né? Aquecimento, alguma coisa assim. Mas em geral, né? Grande parte vai recair, inclusive, sobre a matriz elétrica, esse tipo de preocupação. E o objetivo de se fazer isso é reduzir a quantidade de energia inserida sem ter que diminuir a produção, a produtividade, ou sem deixar de gozar de um determinado bem-estar que aquelas instalações provocam. Então, a ideia da auditoria energética não é falar para o cara, olha, o jeito de economizar é não usar. Não. É racionalizar o seu uso para que você use menos sem perder nada em termos produtivos. E para fazer isso de maneira serena, é sempre importante entender que energia é diferente de potência. Né? Às vezes rola sempre uma confusão, porque está falando de energia, fala watts, volts, joules, né? Começa a falar um monte de coisa, aí a pessoa já acha que energia é potência. Não. Energia se refere à quantidade, a quanto tem de energia em um determinado quanto ou a quanto determinado aparelho usou de energia. Diferente da potência, que é o fluxo energético necessário para aquele equipamento operar. Uma analogia bem comum quando a gente quer comparar energia e potência é o chocolate e a dinamite. Se a gente pegar 100 gramas de chocolate e 100 gramas de dinamite, qual tem mais energia? O chocolate. Quase 3 vezes mais, 2,8 vezes mais energia num chocolate do que numa dinamite. Ah, professor, imagina! É.
O que muda do chocolate para a dinamite, em termos energéticos, é pouca coisa. A dinamite tem pouca energia contida nela e o chocolate tem muita energia contida nele. A diferença de um e o outro é a potência. A dinamite é capaz de dispersar toda a sua energia de uma vez só. Pá! Já o chocolate, você pode comer ele na velocidade que quiser. Vai demorar umas 9, 10 horas para liberar aquelas calorias no seu corpo. Então ele tem uma liberação muito lenta. Então a potência do chocolate é muito pequena. Então não dá para explodir parede com chocolate, muito menos comer dinamite achando que está emagrecendo. Não dá, cada um vai cumprir a sua função. A energia se dá pela equação potência ao decorrer do tempo. Então é assim que você vai ter uma noção do quanto de energia aquilo gera, aquilo consome ou aquilo contém em si. Então, sempre quando a gente fala em eficiência energética, a gente está pensando em intervenções nessas variáveis, potência ou tempo. Em outras palavras, potência, usar o equipamento adequado à demanda, né? E tempo, usar ele ou em tempos mais fluidos ou em restrições de tempo ou menos tempo, né? Garantindo assim a sua adequação. Muitas vezes essas adequações não estão no conteúdo em si, mas às vezes estão na instalação. Você melhora a eficiência da instalação como um todo, então os equipamentos passam a funcionar com menor demanda de energia, eles funcionam mais tranquilamente, garantindo a mesma qualidade. Onde vai se garantir essa eficiência? Né? Onde a gente vai conseguir eficiência energética? Por ordem de capacidade de conseguir. Primeiro é no ambiente ou nas infraestruturas. Esse é o grande filão de garantia de uma eficiência energética maior. Né? Jeito bem simples de pensar no ambiente ou na infraestrutura. Pense em refrigeração, né? Ar-condicionado. Se um ambiente tiver um bom isolamento térmico externo, né? O raio de sol não incidir tanto, não tirar tanto calor, um ar-condicionado obviamente vai funcionar melhor do que num ambiente onde o sol incide diretamente e acaba aquecendo o ar lá dentro. Certo? Então, o ambiente, as características do ambiente, localização, orientação, etc., vão interferir muito mais no funcionamento do que o equipamento. Se você pegar um ar-condicionado mais ou menos potente, se o ambiente não for propício, o menos potente vai demorar mais e vai, às vezes, gastar mais energia do que o mais potente, porque o ambiente não é propício para isso. No próprio equipamento, né, existem equipamentos mais eficientes em termos de fazer trabalho, né? Ele faz o que ele é feito para fazer, o ar-condicionado resfria de maneira mais eficiente, gastando menos energia para se fazer. Então, o segundo ponto são os equipamentos. Equipamentos ou mais modernos ou mais adequados vão garantir uma maior eficiência energética. E o último é na instalação. Embora representa dos três o local onde tem a perda mais insignificante, né, em termos de eficiência energética, uma instalação inadequada pode ter um efeito de cascata, né? Então ele vai reverberando essa inadequação, desculpem, aos demais setores. Então, uma instalação mal feita vai se propagando. Desculpem, minha filha começou a gritar que nem louco, tinha que dar aquela pausinha para onde estava na instalação. Então, os erros de instalação eles acabam se propagando. Então, por exemplo, um quadro de energia mal instalado vai transmitir esse erro para toda a rede elétrica. Então, é importante ela ter uma harmonia no fluxo, porque se um determinado ponto da cadeia elétrica lá de um galinheiro, por exemplo, tiver um desperdício de calor, esse desperdício vai ser reverberado para todo o resto, para toda a cadeia. Então, em uma instalação pequena, às vezes esse detalhe não vai dar uma diferença, falar, nossa, deu R$ 50 na conta de energia só porque eu mudei isso. Não. Mas às vezes em instalações maiores, onde a distância entre um ponto e outro é maior, aí sim essa diferença passa a ser sentida de maneira mais profunda. Então, por isso é sempre ter uma instalação adequada à demanda que se tem. No ambiente, as soluções são sempre contingenciais. O
que quer dizer isso? A solução sempre vai depender da região geográfica, do jeito que o ambiente à sua volta se comporta, né? E eles vão incidir principalmente sobre a eficiência energética térmica, conservar ou garantir maior eficiência na refrigeração, né? Ou conservar o calor ou garantir a refrigeração, ou luminosa, garantir melhor uso da luz do sol ou não, né? E são contingenciais por isso, porque um aviário no extremo sul do Rio Grande do Sul tem uma característica de operação, né? O clima faz com que as demandas daquela instalação sejam outras, muito mais para o aquecimento, né, para manter a saúde das aves e tal, evitar a queda súbita de temperatura e assim por diante, do que no centro-oeste, onde o problema, na verdade, é a refrigeração. Lá esquenta muito e pode gerar um mal-estar por a temperatura estar elevada. Então, cada caso vai exigir essa capacidade de você interpretar de maneira adequada o que está se pedindo, o que está se propondo. Não existe um modelinho, olha, eficiência energética é só fazer isso, trocar as lâmpadas LED e resolveu. Não. Você tem que ter essa sensibilidade de entender quais são as características locais e como essas características devem ser melhor estudadas. Então, muito de quando se faz essas auditorias energéticas está na característica de ter uma boa percepção e encontrar soluções mais adequadas e viáveis para aquela solução. Esse é o trabalho. Então, a gente tem aí as telhas sanduíche, né? Que é o nome vulgar aí, mas na verdade é uma telha com isopor, que ela tem a característica isolante, né? Tem os lanterninhos que algumas construções possuem para permitir a circulação de ar em áreas mais elevadas. Outros adotam outras soluções que são os cilindros de circulação, né? Tem até uma simulação aqui com cilindro e sem cilindro. Então, se está 32 graus, sem ele, a sensação térmica lá no topo de um prédio, 32 graus externos, chega a 50 graus lá perto da telha. E no chão chega a 36, 34. Então, não fala, não vai dar. Mas a hora que você coloca esse exaustor de circulação, essa diferença chega a quase a 16 graus. Então, para um utensílio muito pequeno, às vezes é a solução linda que vai surgir. Então, é uma das soluções que apresenta. Assim como tem a de isolamento, né? Tem essas placas luminosas que evitam a perda de calor para o ambiente. E também garante uma maior eficiência da iluminação. Então, as soluções são várias para o ambiente, mas o principal é essa adequação, essa sensibilidade que você tem que ter em campo. Obviamente, vocês não vão falar de eficiência energética de algo que vocês não têm a menor ideia como funciona, né? Vocês têm que atuar em determinado ramo e esse você se especializar. Que eu vou dar um geralzão porque não dá para entrar em cada um dos ramos, cada uma das especificidades. Mas conhecer o ambiente, as características do ambiente é a fórmula para achar soluções mais adequadas e assim garantir uma eficiência energética que vai ser revertida em ganhos de capital, né, em economias de qualquer jeito. As clarabóias, né, é uma solução luminosa de circulação, essa daqui que está mostrando na imagem, né, ela garante uma maior circulação do vento ao mesmo tempo que garante uma maior claridade. Então, são muitas opções. E no equipamento, que também são contingenciais, por quê? Porque o equipamento tem que ser ideal ao trabalho que ele realiza. Nem sobrar potência, nem faltar potência. Se faltar potência, o consumo energético é maior. Se sobrar potência, o consumo energético é maior também, porque você está tendo um negócio com muita potência para realizar um trabalho. A analogia mais comum disso daqui é carro. Se uma pessoa viaja sozinha, sempre a mesma distância e tal, um carro vazio, sem carga, sem nada, o que é mais econômico? Ele ter um carrinho popular 1.0 ou ele ter uma caminhonete 3.0 diesel? O carrinho popular vai ser muito mais eficiente energeticamente para esse trabalho do que a caminhonete, correto? Levar uma pessoa de um ponto a outro, não tem carga, não tem nada. Então, muito mais eficiente. Agora, se sai uma situação, a pessoa tem que pegar 1.000 quilos de determinada mercadoria, aqui feijão, e levar lá para outra cidade. Todo dia ele faz essas entregas aí.
Em um carrinho popular, por mais que ele aguente esses 1.000 quilos, não sei o que, distribuído bem lá no banco, muitas vezes o consumo energético dele vai ser maior do que uma caminhonete. Porque o item não é adequado ao trabalho, né? Não é adequado a um carro transportar aí 1.000 e tantos quilos de carga, embora muitas famílias acabam chegando muito perto disso, né? A minha, por exemplo. Por outro lado, a caminhonete vai realizar isso de maneira muito mais tranquila, com muito menos esforço e muito mais economia de energia, certo? Então é sempre bom ter em mente essa ideia uso-produtividade. Você tem que manter a produção, né? Tem que manter o trabalho que tem que ser feito, mas sempre que ele seja proporcional ao que está instalado ali. A coisa mais comum de erro que vai encontrar na bibliografia é quando se trata de eletrificação rural, o erro mais comum é o sobredimensionamento de picadores. Picador, forrageiro, ensilador, toda essa bagaça aí de coisa que mexe com forragem, assim por diante. Todos são superdimensionados, porque o técnico lá, o vendedor que vai fazer a venda, ele tem interesse em vender uma mais fácil. Às vezes também não explica direito questões de configuração, de afiação do equipamento e a pessoa acaba usando ele sempre na potência máxima, o que não é bom. Não adianta, às vezes, ser mais rápido não é significado de ser melhor, né? O tempo, embora seja algo escasso, algo que a gente tenta sempre otimizar, muitas vezes o processo demanda tempo. Filtragem, né? Filtragem de água, filtragem de piscina, filtragem de estações de tratamento em geral. Ela demanda de tempo. Não adianta acelerar. Fala, nossa, tenho aqui que filtrar 50.000 litros. Ah, então vou colocar uma bomba de 2 cavalos que vai filtrar esses 50.000 litros em 2 horas, vai passar pelo sistema. Só que a filtragem, se passa muito rápido, ela não é eficiente. Ela tem que passar até 50 gramas, metro cúbicos, não sei o quê. Então você tem que garantir que a vazão seja proporcional à capacidade de filtragem. Não adianta você falar, não, o negócio é tempo, ganhar tempo. Não. Tem que ganhar o ideal entre uso, produtividade, ou uso e função, ou uso e trabalho a ser realizado. Sempre tem em mente isso. Isso que é o mais importante. É isso que vocês vão dar um balanceamento adequado e as orientações mais precisas aí para os produtores que vocês atenderem futuramente. Então, exemplos aí. Vou pegar exemplo residencial que é bom para a gente entender no nosso dia a dia, né? O micro-ondas ele trabalha com faixas de potência que vão ser proporcionais ao uso, ao que se destina a fazer. Né? Como a micro-onda vai se comportar de acordo com a potência. Ou seja, ao comprar o micro-ondas, você deve ter em mente primeiro o que você vai fazer principalmente com o micro-ondas, qual é o seu principal uso. Então, você vai usar o micro-ondas para ficar fervendo o líquido e cozinhando? Beleza, então ó, você precisa no mínimo de um micro-ondas com 900 watts. Senão, todos os outros abaixo disso não vão ser capazes de entregar de maneira eficiente, econômica, esse resultado. Eles vão ter que sobretrabalho, vão gastar mais energia, vão gerar aquecimento na rede, assim por diante. Então, conforme o uso, fala, nossa, eu tenho lá o micro-ondas, mas eu só uso para reaquecer prato pronto. Então, um de 720, que a grande maioria atende essa faixa de frequência, vai resolver. Então você consegue trabalhar, ou seja, vamos supor, num forno de 900 watts, 80% é a média de trabalho. Ai, professor, mas eu nem mexo na potência para usar micro-ondas. Então, a todo momento, você está tornando seu aparelho pouco eficiente no que ele faz. Porque tem coisas, por exemplo, amolecer manteiga. Não adianta ter potência. Você vai transformar sua manteiga no óleo se deixar muita potência. Você vai fazer que a partícula quebre rápido, vire óleo. Se você quer amolecer para deixar ela maciozinha, gostosinha de passar, tem que jogar potência lá devagar, tempinho devagar. Você aquece, né, mexendo as partículas, vai mexendo de maneira mais tranquila, sem transformar a manteiga em óleo. Aqui tem até dicas culinárias, essa aula é muito completa. Então, sempre adequar uso à potência, uso à função, uso ao trabalho realizado. Esse exercício é o mais importante. O jeito mais comum que a pessoa percebe eficiência puramente no equipamento é as comparações de lâmpada, né? Que é bem fácil entender. Trabalho.
elas vão realizar o trabalho igual, olha ali, lumens, né? Então ela vai emitir lumens, né? Força luminosa proporcional aí, independente da lâmpada que a gente escolha. Então, pegando a faixa de 1.600 lumens aí, uma lâmpada LED, 13 watts. Então, ela gera 1.600 lumens entre 16 e 18 watts. Então, ela consegue atender nessa faixa de potência o trabalho. O mesmo vai acontecer com uma de filamento, né, dessas lâmpadas de mercúrio. Com 23 watts, ela entrega esse mesmo trabalho. Uma lâmpada comum, regular, né, de filamento, em 100 watts ela entrega 1.600 lumens. Então ela depende muito mais, ela tem que ter muito mais potência para conseguir exercer essa quantidade de lumens. E uma halógena 72. Então qual é a opção mais adequada para o uso? Ah, eu uso muito. Então, obviamente, a LED vai se mostrar mais adequada ali. Nossa, é uma lâmpada ali que é só de vez em quando, é um porãozinho, não sei o que, compensa pôr a LED? Se é uma lâmpada que nunca usa, não sei o que, tem uma regular sobrando em casa, não é o mais eficiente ter uma LED. Então, essa mediação sempre vai ser feita, não é porque um determinado produto é o mais eficiente, ele vai ser o mais adequado naquele caso. Você tem que sempre comparar o uso. Ok? E os selos de eficiência, aí tem que sempre tomar um cuidadinho, né? Os selos da Procel são ótimos, né? Tem selo até para edifício agora, tem não sei o quê. Mas é sempre comparativo. Então tomem cuidado com as informações dos selos. Não vão aceitando e tal. Não. Elas comparam dentro de um grupo. Grupo, geladeira. Então, basicamente vai ter lá geladeira de várias capacidades, não sei o que, e vai comparar qual é a mais eficiente proporcional ao número de litros. Mas o que vai garantir uma geladeira mais eficiente é muito mais o uso, ela não está sempre lotada, né? Uma geladeira cheia até o talo, que não tem espaço entre os alimentos, ela gasta mais energia, ela demanda mais potência para conseguir manter a temperatura no termostato. Diferente de uma geladeira maior que tem mais espaço vazio, então o ar circula melhor, ela garante uma maior refrigeração. Então, dimensionar o equipamento de acordo com o uso é muito mais adequado do que você falar, nossa, o selo lá falou que é A. Falou que é A, mas você usa que nem um louco, lá, geladeira tem porco, galinha, ovo, não sei o que, as coisas saindo para lá. Não adianta. Tem que ser proporcional o uso ao coisa. E lembrando também que, né, a gente não investe em equipamento a todo tempo, né, em casa, fala, nossa, minha geladeira está ineficiente, preciso trocar minha geladeira. Não, né, espera a geladeira quebrar, ou, sei lá, alguma coisa deixar de ser, virar uma prioridade para assim trocar. O mesmo vai acontecer numa propriedade rural. Os equipamentos só vão ser substituídos e tal quando chegar no desgaste, quando tiver muito inadequado. Então é preciso ter essa consciência. E o importante é adequar o equipamento ao uso, né? Quando se trata de motor estacionário, que é o principal força motriz aí das propriedades rurais em termos elétricos, os motores estacionários permitem regulagens. Motor estacionário ele é de fácil troca, porque o valor, a grana mesma dele, está no cobre que ele tem lá dentro. Então, muitas vezes a Copel, CEMIG, a CPFL fazem campanhas de troca, substituição de motor. Você pega um motor lá de 1 HP velho, daqueles gigantes, chega lá, troca, ele te dá um de 1 HP moderno, que o enrolamento é mais eficiente, consome menos energia e devolve a mesma potência de trabalho. Então, todas essas análises dependem muito da sensibilidade. Então, não existe uma fórmula, não. É desenvolver essa sensibilidade, desenvolver os conhecimentos, começar a entender um pouquinho de elétrica básica, como funciona a conta, como funcionam esses sistemas. Mas é um portfólio muito promissor dentro da agronomia. Isso daí é muito deixado de lado aí pela academia, mas tem muito onde crescer. Então fiquem atentos a isso e a ideia que eu quero passar aqui é de vocês desenvolverem esse portfólio também. Esse pode ser um diferencial na hora de ganhar uma consultoria, uma assessoria. Fala, não, então te dou de brinde aí um relatório de eficiência energética, ou até mesmo desenvolver um portfólio e sair trabalhando com isso daí.
Em média, aí, uma propriedade rural, né, para fazer um estudo desse, a gente vai ter um valor médio aí que vai entre 1.600 até 12, 13 mil reais para um trabalho muito bem feito, um relatório muito bem feito. Quando se trata de complexos agroindustriais, que são aqueles relatórios que valem muito dinheiro mesmo, aí é seguro, é muito mais seguro uma equipe multidisciplinar, com engenheiro elétrico, para medir a amperagem dos sistemas, troca de calor, às vezes vem um físico, então também esses projetos maiores vocês podem, às vezes, pegar e tal, mas sempre tem a segurança de ter uma equipe por trás para ajudar também, porque são muitas coisas que vão é, se agregar em termos de complexidade conforme vai aumentando a propriedade ou os ramos produtivos que ela mesma atua. Beleza? E na instalação, né, que é o último lugar ali que pode ter erro, mas principalmente relacionada à otimização de iluminação e temperatura. Então, por exemplo, iluminação. Às vezes tem um galpão lá que precisa de um monte de lâmpada porque precisa estar claro para ver as coisas lá dentro. E não tem uma telha translúcida naquele galpão. Não tem nada que deixa usar um pouco de luz natural, né? Então, é um erro básico da instalação, que podia ter sido otimizado ali, ou de colocar as lâmpadas no local onde a pessoa fica, ou onde a pessoa está, lâmpadas adequadas ao espaço, na altura adequada e assim por diante. E bem como pintura da parede. Um ambiente com paredes mais escuras demanda um gasto luminoso maior, assim como um de paredes mais claras vai ter um gasto menor. O mesmo serve para calor e assim por diante. Fiação antiga, ou mal dimensionada. Fiação antiga, porque existe o desgaste natural do material, né, do cobre, e segundo que antigamente se fazia muito com cabo, né, que são cabos rígidos, um fiozinho só para transmitir toda a corrente. Eles são menos eficientes com o passar do tempo, eles oxidam muito na superfície e tendem a rachar. Diferente dos condutores multifilamentados, né, que são os fios de hoje em dia, que eles já como tem aqueles vários fiozinhos lá, eles permitem um desgaste menor, eles não perdem condutibilidade mesmo que passe o tempo, mesmo que fique exposto. Então, e mau dimensionamento, né? Você precisa levar 30 ampere de corrente energética lá para um equipamento, só que o fio só aguenta 28 ampere. E esses 2 amperes, o que eles fazem? Ficam passeando? Não, eles vão dar um jeito de se enfiar naquele negócio. Sobrou ampere numa fiação. Calor. Transforma esse excesso em calor. Calor em algo que não se objetiva ter calor é perda energética. Você está perdendo energia. Perdendo energia, diminuindo a eficiência. Então, instalação mal feita, fiação antiga, mal dimensionada, às vezes o negócio é muito longe, a pessoa quer mandar aquele fiozinho muito pequeno, ou às vezes não precisa de um fio grosso, a pessoa manda aquele trola assim de. Não, você tem que dimensionar de acordo com a quantidade de equipamentos, o uso, a potência e assim por diante. Processos, por exemplo, uso de bomba combinada. Então, às vezes, liga 2 motores ao mesmo tempo, realizando o mesmo serviço que um só daria conta. Ou está mal posicionado, né? Bombas de elevação, bombas d'água de elevação, elas funcionam melhor próximas ao ponto de origem do que a jusante, ao meio, ao final. Elas funcionam lá no meio, né? Quanto mais próxima, maior a capacidade de elevação dela, porque ela não trabalha com sucção, ela trabalha só com elevação. Então, se você põe uma bomba dessa no meio do caminho, ela vai ter que trabalhar sugando, coisa que ela não foi feita para fazer, para depois elevar a água. Então, adaptar certinho, né? Colocar o equipamento no processo adequado e não colocar ele numa situação de estresse. O que seria uma situação de estresse? Botar uma geladeira para funcionar no sol. O bagulho funciona gelando as coisas. Aí você bota no sol lá de 40 graus e fala, gela aí, meu filho. Ela vai gelar? Vai, mas ela vai gelar com estresse. Por quê? Porque o ambiente fora não está adequado para ela. Ela está com sol e tal, vai funcionar de maneira mais eficiente. O mesmo serve para a câmera frigorífica, que às vezes está num lugar que incide muito sol, para a granja, que não está
é orientada de acordo com os ventos, então tem que gastar mais em ventilador de ar para garantir uma circulação adequada, né, evitar doenças e assim por diante. Então, todos esses detalhes, né, nos processos também são pertinentes. Por isso que eu falei, né, é importante vocês atuarem em algo que vocês conheçam. Né, porque não adianta chegar lá, se adaptar com, esse ventilador não pode estar aqui não, vai gastar muita energia. Aí morre um monte de frango. Aí vão lá cobrar vocês, falam, ah, o professor Fumes falou que tinha que arrancar ventilador. Não, gente. Conheçam o processo, entendam o processo, escolham alternativas mais eficientes. A lógica é essa: se sensibilizar com a situação e procurar soluções criativas e adequadas ao local. É isso que a auditoria tem que fazer. Se você chegar lá e apresentar um monte de solução cara pro cara, é uma solução, é aquela auditoria de bosta, né? Nossa, contratei um cara aqui excelente, me trouxe um monte de solução ótima dos Estados Unidos, da Alemanha, não sei o que, você vai fazer? Não, muito caro. A solução boa é aquela que consegue entrar em prática, aquela que consegue resolver, às vezes sem necessariamente investir grandes coisas e apresenta resultados. Exemplo aí, ó. Tem um quadro de energia e outro quadro de energia. Qual desses dois vocês acham que vai ter menor perda energética? Não parece meio óbvio? Né? Que um quadro bem organizado, limpo, sem fio exposto em maneira alguma, né? Todo clipado, bem guardadinho lá dentro dos disjuntores, vão ser muito mais eficientes, vão evitar o escape, né? Ou a transformação de energia elétrica em energia térmica, devido a esse erro nas frequências, nesse bagulho todo, do que um que está mal organizado, mal orquestrado, o fio dá umas voltas loucas lá, gera de certa forma resistência elétrica, né? Porque fica dando volta em si mesmo. Então, a instalação, embora não represente aquele custo, é um negócio que mostra o seu resultado, né? É mais fácil de dar manutenção, é mais fácil de operar, é mais seguro para todos que estão envolvidos naquilo. Ah, professor, eu morro de medo de fio, não vou mexer com isso, não sei o que, mas aprende. Né? Aprende. E lembra que desligou lá o geral, nada disso aí vai te matar. Então é só fuçar com bastante tranquilidade. Quem gostar dessa área, obviamente, que depois vai prestar esse serviço. Quem morrer de medo, não sei o quê, eu recomendo nem invente. Se não é uma área que você tem nada de aptidão, não invente. Procure outra área para expandir suas atuações. Mas essa é uma área que muito próspera dentro da eletrificação rural, dentro da ideia de sustentabilidade. Então, tem muito ganho aí nesse setor aí para o futuro. E exemplo de dimensionamento de cabo, né? Como eu disse, dimensionamento de cabo, né? Erro de bitola, né? Que chama, que é a grossura do fio lá. Isso daqui não é besteira, tá, gente? Ó, é a grossura do fio. Ele vai ser proporcional à distância. Então, residencial, dificilmente a gente encontra erro muito grotesco, né? Porque, em média, vão usar fios aí que vão de 1,5 a 6 até a 10, mas as distâncias nunca vão ser superiores aqui, ó. Quando vocês olham aí, corrente em ampere, distância do quadro até a carga em metros, ó, 40 metros, dificilmente uma casa vai ter uma distância maior do quadro de energia até esse ponto, dá 40 metros, é bem difícil. Já uma propriedade rural é muito comum isso acontecer. E o que acontece quando o fio é dimensionado de maneira inadequada? Se tem menos, falta corrente, o fio começa a derreter. Quem já teve aqueles fios de chuveiro lá mal colocado, mal posicionado, dava esse excesso de corrente no conector, começava a derreter aquele cheirinho gostoso de queimado. É isso, é um fio mal dimensionado para aquilo, ou um conector mal usado, que não consegue passar toda a corrente necessária. Né? O chuveiro é um dos equipamentos, um chuveiro elétrico, né, um dos equipamentos que mais demanda energia numa casa. Então a instalação dele tem que ser proporcional ao seu uso. Não adianta falar, eu quero um chuveiro super quente, 7.200 watts, nananã, e chega lá a instalação tá para um chuveiro de 5.800, uma duchinha Corona. Né? Não dá para botar um chuveiro muito forte. Colocou, é pedir para dar esses problemas. Não adianta, o bagulho não vai operar na sua plenitude, vai operar com defeito e vai se tornar ineficiente. Se está derretendo o fio, se está soltando calor, está sendo ineficiente, está desperdiçando energia, está aumentando o custo de energia elétrica. Esse daqui, principalmente em área rural, que vai atuar, essa tabelinha da NBR aqui. Área rural tem mais uma especificidade, né? Como
amperagem, né, potência sobre voltagem, quando você aumenta a voltagem, né, sai dos 127 volts para 220 volts, você, obviamente, consegue diminuir a amperagem, então consegue usar fio mais fino. E o mesmo vai acontecer com o trifásico, né, que seriam 380 volts. Você consegue, né, diminuir a bitola do fio e assim propor uma fiação mais leve. A grande demanda dos setores, né, da indústria e da agricultura é pelo trifásico, porque além de ser mais seguro nesse ponto de vista, de conseguir conduzir a distâncias maiores com os fios menores, ele também garante uma maior segurança operacional. Ok? Ai, professor, gasta mais bifásico, trifásico, né? Não, não gasta, não muda. 220, 110 gastam a mesma coisa, porque o que manda o gasto é a potência do aparelho, não a voltagem que ele está instalada. A voltagem vai mudar o gasto na instalação elétrica. Quanto maior a voltagem da instalação, ou seja, uma casa inteira instalada em 220 tem um custo, né, um gasto em fio menor do que uma casa inteira feita em 110, porque o 220 permite que você use fios menores, né, ele permite essa redução. E assim vai acontecer com o trifásico, ele permite você conseguir transmitir energia por distâncias maiores com fios menores, e por isso é uma demanda muito grande de áreas rurais e indústria. Dificilmente tem trifásico em área urbana, né, exceto em zonas industriais e tal, ou em algum galpão muito antigo que já passava ali perto, mas dificilmente você vai conseguir atender esse tipo de instalação em área urbana. O mais comum é o bifásico ou 220, tá bom? Principais erros, só para continuar, né? Otimização na temperatura, iluminação em temperatura, clarabóias, cor de parede, assim por diante. Fiação antiga e inadequada também é os erros mais comuns aí encontrados. Processo não adequar ao equipamento. E o último, falta de diálogo com a concessionária local, principalmente para quem demanda muita energia, né? Indústria, algumas atividades agrícolas, às vezes sazonais, né? Durante o processo da colheita tem um secador, tem um despolpador, que demandam muita energia. E não tem um diálogo com a concessionária, porque você, nesse diálogo com a concessionária, ela consegue se articular para a sua demanda, né, eles chamam de distorção harmônica da rede ou pico de demanda, que dela consegue continuar enviando energia. Locais que não têm esse planejamento muito adequado, o que acontece? A pessoa demanda mais energia em um local e a rede não é capaz de suportar e acaba provocando uma queda de tensão, então daí cai energia de um monte de gente aí, né? Mas é porque não dá essa diferença de tensão, então quem tem um grande consumo de energia é preciso ter esse diálogo constante aí com a concessionária, tá bom? Quantas etapas consiste uma auditoria? Basicamente vão consistir em 3 etapas principais, né? Caracterização, visita e relatório. Dessas 3 etapas, a gente tem o que vai fazer em cada uma. Na caracterização, a gente identifica e localiza a propriedade, quais são as características de produção, né? O que ela tem de animal, a área, a produtividade, etc, etc, etc. Como é o fornecimento de energia, né? A classe, a tensão, o que está instalado lá, que problema que tem ali, oscila muito, cai durante o dia, cai durante a noite, e assim por diante, né? Posse dos equipamentos residenciais, então, quais são as demandas de energia residencial da propriedade e os equipamentos agrícolas que fazem uso da energia. E depois, em separado, a iluminação, né? Por que a iluminação é em separado? Porque a iluminação, para dar uma grande diferença, ela tem que ser vista no seu todo para ver se vale a pena ou não, ou se existe outra solução ou não. Pontualmente, vocês vão perceber que lâmpadas não pesam tanto assim, né? Só individualmente, elas pesam no coletivo. 50 lâmpadas aí começam a dar o mesmo efeito de um equipamento de maior potência. Uma lâmpada sozinha não vai resolver conta de energia de ninguém, ok? A visita em loco, aí vocês vão basicamente fotografar e avaliar. Então, vocês vão fazer as condições de uso e manutenção do equipamento, a percepção do proprietário sobre a eficiência, né?
Então, qual é a postura dele perante a eficiência energética, o uso, horário, assim por diante, porque é importante ver essa ideia cultural também, né? Se não houver uma mudança de postura, de uso e tal, não vai dar benefício nenhum. E sempre ter a documentação fotográfica para constar no relatório que precisa ser feito. E o último é o relatório, né? Você vai passar por todas as condições de uso e manutenção de equipamentos, né? Às vezes até preparar um cronograma aí de quando deve fazer a manutenção, trocar polia, ver escova de motor e assim por diante. A percepção, é, a percepção do proprietário, então o que ele está disposto a fazer de investimento, quanto e assim por diante. E as propostas de soluções, né? Tá aí repetido documentação fotográfica, porque na visita em loco você tem que fazer a documentação e o uso e assim por diante. Beleza, gente? Nessa aula era isso aí. Desculpem a demora aí, que acabou juntando bastante tempo. Então, a nossa proposta agora é vocês fazerem a eficiência energética da casa de vocês. Como vocês vão fazer isso? Eu já deixei um documento aí no Classroom para fazer essa primeira etapa de caracterização, né? Então, vocês vão basicamente caracterizar características gerais aí da casa, número de pessoas, área construída, é, tensão que chega, consumo médio mensal e assim por diante, e caracterizar todos os equipamentos da casa. Ai, professor, mas aqui em casa tem muito equipamento, né? Começa pelos maiores, né? Geladeira, fogão, nananana. Soma tudo, vê quanto se chegou perto do quanto é consumido na conta, né? Potência do equipamento mais tanto de uso. Vê se chegou lá perto na quantidade de quilowatts da conta. Faltou pouquinho para chegar, então provavelmente vai ajustar ali na iluminação, num celular, numa coisinha ou outra que põe para carregar, que a gente pode colocar como generalidades. Então faz os grandes equipamentos e vê se o saldo ali deu uns 20, 30, 40 kWh que pode ser diluído nesses equipamentos menores. Fazem isso, aí na próxima aula a gente começa as outras etapas aqui de visita em loco e de relatório. Tá bom? Qualquer coisa aí eu estou à disposição, me procurem no WhatsApp, e-mail e assim por diante. Um abraço a todos e até lá!